Com muita corda, sejam muito bem-vindos ao Cortadas do Firmino, o podcast. E eu tô aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito. Ela já foi editora-chefe de uma das maiores revistas de moda do país. É referência em classe e educação. Não tem medo de posicionar-se. É uma gigante no mercado de influência. Casada com um dos colírios dos anos 90. Sonho das meninas da época. E que hoje em dia nos coloca pra pensar com seus vídeos. Eu quero receber Mônica Salgado. Ah, meu querido. Muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceito o convite, né? Prazer. Tem um tempo que a gente tá planejando. A gente se segue, se conversa. A gente se comenta. Eu acho uma delícia te acompanhar. Obrigada. E falando em te acompanhar, quando eu penso em Mônica Salgado, a primeira coisa que me vem na cabeça o quê? Sentada no chão da casa, apoiada no sofá, descalça e mesmo assim sendo uma das pessoas mais elegantes da internet. Puxa. Como que surgiu essa ideia e como que veio essa coisa intimista de você estar descalça, sentado no chão da sua casa? Bom, obrigada pela introdução generosa. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Saiba que a admiração é totalmente recíproca. Que bom, fico muito feliz. Então, para mim também é uma honra muito grande estar aqui. Bem, eu sou jornalista de formação, como você falou, e minha paixão sempre foi escrever. Nunca pensei muito em vídeo, assim. Mesmo na faculdade, meu sonho era trabalhar em revista. E assim fui, né? Vogue, Glamour, como você disse. E quando eu saí da Glamour em 2017, porque esse mercado, né, da mídia tradicional, das revistas, já estava praticamente respirando por aparelhos. Hoje, então, mas naquela época... Você acha que eles sobrevivem bem por rede social? Eu não sei em termos de receita, né? Porque na época dos impressos, a gente tinha uma receita muito importante vinda de publicidade e de venda em banca e de assinatura. Então, hoje você já não tem receita de venda em banca nem de assinatura, né? Então, você tem uma receita ali publicitária, só que você briga hoje com muito mais players do mercado. Então, todas as influenciadoras hoje são concorrentes diretas das revistas, porque elas são o seu próprio veículo, né? Então, eu acho que assim, é um mesmo dinheiro, mas dividido entre muitas mais pessoas. Eu entendi. Então, quando a gente vê, por exemplo, um perfil, por exemplo... né? Que a maioria dos perfis que eu sigo são de notícia, né? Eu não sigo muito de moda, assim. Mas você tem, por exemplo, a Contigo, que sobreviviam basicamente de receita. Você acha, então, que mudou drasticamente o mercado para esse pessoal? Certamente mudou. Claro, as redações hoje são muito mais enxutas. Eu conheço revistas muito respeitáveis que não têm mais escritório. Todos os jornalistas trabalham em home office. Então, imagina pra mim que vivi, né, aquele auge das redações cheias de gente. A gente virava madrugada, pedia pizza no fechamento. Então, esse mundo que era muito intenso, mas era muito maravilhoso, isso de fato não existe mais, não né? existe mais. Não. E eu acho que essas revistas, tem revistas importantes hoje, como por exemplo a Vogue, que vive muito de evento. Sim. Então, eles fazem o baile da Vogue, eles fazem ali eventos paralelos. Você acha que é uma manutenção? Uma manutenção de... midiática. Ah, sim. Que há uma manutenção? Não, que hoje essa é uma manutenção midiática dessas revistas. Sim, eu acho que é uma maneira de sobrevivência mesmo, né? Uma maneira de estar se movimentando e movimentando a marca. Então, acho que sim. Sim, as espertas estão fazendo isso. Você acha que eles puxam os influenciadores ou eles ainda puxam aqueles famosos Meu daquela amor, época? Se eu te contar que lá em 2013, quando a Glamour fez a primeira capa de revista do mundo com blogueiras, foi em julho de 2013, vocês podem depois até pegar aí, que é interessante ver que as 5 meninas que a gente colocou continuam incrivelmente relevantes. Se reinventaram, né, ao longo desses 12 anos, mas seguem muito relevantes. E naquela época, aquela capa foi muito suada. Nenhum dos meus chefes, nenhum dos meus superiores queriam dar aquela capa. Porque achavam que a gente estava dando um tiro no pé. Como assim vocês vão colocar? As blogueiras estão roubando toda a nossa verba publicitária. Vocês vão colocar as blogueiras na capa? Quer dizer, vocês estão ajudando a matar o nosso mercado? Sim. Eu falei, justamente o oposto. O fenômeno está aí. A gente, endossando ou não, ele vai continuar acontecendo. 2013 estava nascendo o Instagram, né? O Instagram, era a primeira geração, né? Era a primeira geração. O Instagram ele nasceu meio 2011 para 2012, né? Justamente junto com a revista. Então, a revista foi a primeira a realmente abraçar essa onda e a entender que a gente estava, de fato, diante de uma revolução. Depois disso, nunca mais as coisas foram as mesmas. Não só na moda, mas no lifestyle, no consumo. A gente consome hoje completamente diferente. Né? Rede social, né? Rede social. Bom, segunda pergunta. Uma das coisas que me atraiu ao seu perfil foi... há alguns vídeos que tem um toque político, né? Você considera que teu perfil tem um tom político e você direciona pro lado político? Ou é apenas um posicionamento de quem é a Mônica? Eu acho que é um dos pilares importantes hoje que constituem não só a minha presença digital, mas também a minha personalidade, assim, o jeito que eu me encaixo no mundo. Eu
Nunca fui exatamente uma pessoa politizada, porque eu nunca trabalhei com hard news, eu nunca trabalhei em jornal, nunca trabalhei em TV. Então, minha área sempre foi jornalismo feminino. Eu acompanhava, eu lia, né, jornal, como toda jornalista de formação, mas eu nunca me embrenhei, assim, muito nessa terra. Mas, claro, a pandemia mudou tudo, acho que para mim e para muita gente. Então, a gente começou a se politizar mais com toda aquela questão de vacina, de máscara, de distanciamento. Então, aquilo entrou muito em mim e eu fiquei com muita vontade de colocar para fora, não só... Você teve medo? Eu andei tendo um pouquinho mais de medo agora. Inclusive, assim, falando com pessoas que são muito relevantes nesse mercado político. Você, o Paulo, né? A gente acaba se falando por direct e algumas pessoas falam, olha, dá uma acertada aqui, dá uma desviada de rota que não precisa ser tão direta. Aconteceu isso. E você acha que você perdeu por se posicionar? Porque esse é o grande medo... Principalmente quando a gente fala de direita, né? Porque, que é até uma pergunta que eu vou fazer mais pra frente. Por que é permitido, né, no entretenimento se posicionar de esquerda, mas não é se posicionar de direita? A gente vai entrar nesse assunto. Mas primeiro eu queria saber se você sentiu que você perdeu alguma coisa em termos de patrocinador, em termos de networking, em termos até de relevância. Como que você sentiu? Ou se posicionar também trouxe ganhos pra você? Como tudo na vida, Firmino, perdas e ganhos. No início não foi uma coisa exatamente calculada, foi uma coisa... Eu sou muito impulsiva, assim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E eu acho que isso, claro, tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom, porque isso me impulsiona muito. E de vez em quando eu sou tão destemida que realmente eu acabo escorregando, daí a vida me ensina. Mas eu acho que no início, principalmente no início, eu perdi. Porque eu tinha uma base de seguidores, talvez que me acompanhasse da época da moda, que me acompanhasse da época da glamour, e que não necessariamente concordavam ali com os meus valores, meu posicionamento. Te doeu aquilo? Doeu. Acho que, sobretudo, não foi tanto a perda de seguidores em si, foi o distanciamento de amigos, assim, de pessoas, amigos, de colegas, pessoas que tinham vivido coisas comigo importantes, tanto para mim quanto para elas. Então, muitas atrizes, muitos assessores de imprensa dessas atrizes, que eu tinha muito contato, muita proximidade. Porque a gente já tinha vivido muitas aventuras juntos, para fazer capa, viagem. Então, essas pessoas me doeram, assim. Pessoas do mundo da moda e desse mundo que eu circulava, né? Na época da glamour. Então, acho que isso me doeu mais do que a perda de seguidores. Aí, claro, na esteira disso, eu sei que eu fechei portas para muitas grandes empresas. E valeu a pena? Até hoje. Você acha que qual é o teu balanço? O quanto você consegue dormir a noite em paz? Para mim, esse é o termômetro. Assim, eu conseguiria, na personalidade que eu tenho... sabe, afogar, enterrar, assim, todos esses essa minha necessidade de falar, de me posicionar, eu não conseguiria dormir em paz à noite. Sei lá, isso ia somatizar de algum jeito no meu corpo. Então, eu faço essa opção, sabendo que eu ganho e que eu perco. Mas eu ganho mais do que eu perco. Hoje, eu tenho certeza disso. Você acha que no final de tudo o balanço é positivo? Acho, porque você filtra a sua comunidade. Hoje eu sei que eu tenho 1 milhão de seguidores, como você, aliás. Parabéns, você chegou nessa marca, né? Quebramos a barreira do 1 milhão. Isso é uma coisa legal. Eu nunca pensei que eu fosse... Muito legal. Que loucura, né, cara? Eu nunca pensei que eu seria uma pessoa com o meu perfil que chegaria a 1 milhão. Pra mim, porque eu sempre falei, eu falo com nicho, né? Eu falo com uma comunidade menor. Você tem noção do que é 1 milhão de pessoas? É muita gente, né? Você tem noção do que é isso? E 1 milhão qualificado, né? Não é que a gente saiu do Big Brother com um monte de caído do trem. Pois é, você sabe que isso é uma coisa que eu falo, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Tem que ter. Que eu viro e falo assim, eu não fui pra reality show, eu não tirei a roupa, eu não me envolvi em polêmica. Exato. Não namorei ninguém. Não é amigo da Anitta. Não sou amigo da Anitta, não precisei beijar na boca de ninguém. Eu falei, cara, isso é muito legal, né? É um mérito. Total. Isso é muito legal. Muito bem observado. Isso é muito legal, assim, como, né? A jornada. E quanto tempo do 0 a 1 milhão? Nossa, muito tempo, muito mais que você. Eu tô no Instagram desde o dia 1. E você acha que você teve um boom em algum momento? Eu acho que na questão política, sim. Você acha que foi teu boom? Sem dúvida nenhuma foi uma virada de chave, porque é o que você falou, né? Não são polêmicas baratas, vazias, para viralizar. Mas você realmente escolher um lado nesse mundo polarizado que a gente vive, eu acho que faz com que a gente se fortaleça muito em meio a essa galera, essa comunidade que conjuga com a gente os mesmos valores. Então, eu acho que quando eu comecei a falar de política, é difícil alguém chegar em 1 milhão falando disso de moda, e beleza. É muito difícil. Claro, isso que eu ia te falar. Mas... Olha aí, eu querendo adiantar assunto, mas Adianta. Assim, uma das coisas que eu ia dizer é, eu senti muito público do seu evento, né? Do Talk com Money. Que, assim, uma grande gama do mercado ali é aquela blogueira de moda lifestyle.
O que você diria pra essa blogueira que fica nessa, me posiciono, não me posiciono, me posiciono? O que você diria pra essa blogueira que mexe especificamente com lifestyle, moda, estilo? Cara, saiam da toca, saiam do armário. E eu sinto isso tanto no meu dia a dia, porque eu recebo tanta mensagem por direct de pessoas que muitas vezes falam, não posso comentar no público. Mas tem algumas figuras, acho, bem relevantes, que estão começando elas não se sentem, talvez, preparadas para fazer reflexões, como eu faço, sobre o assunto, mas que elas aplaudem, elas se manifestam. Então, tem uma Lala Hood, que eu sei que super apoia. Tem a Ana Paula Siebert também, que está sempre lá. Então, tem umas pessoas que, ainda que elas não se sintam preparadas, em termos de repertório, para vir a público falar sobre o tema, elas se manifestam da maneira que elas podem, endossando ali com um comentário. Mas tem muita gente que eu ainda fico muito triste, assim, de ver... sei lá, meninas do Centro-Oeste, meninas que ali dependem, né, do agro. E que não se posicionam por uma questão de marca. Tem medo, né? de perder. E assim, a gente respeita, sim, a gente respeita. Mas e por que você acha que a gente tem que se sentir mal por ser de direita? Da onde vem essa coisa? Da onde vem essa demonização da direita? Que, inclusive, é a nossa próxima pergunta. Por que é tabu o posicionamento de direita com as marcas? Por que a esquerda pode? Vou dar só um exemplo, tá? E aí te passo a palavra. A gente tem ali, em 2022... né? Aquelas páginas de fofoca do Instagram pressionando todo mundo. Então você tem ali a Juliette, você tem a Anitta, você tem a Bruna Marquezine, você tem o próprio João Guilherme, que se posicionaram politicamente e continuam queridinhos dessas marcas. Por quê? E aí você já vê essa perseguição excessiva com o Neymar, com a Virgínia. Tudo bem que tem um certo comportamento ali com casa de apostas. Eu sei que tem outra questão, mas a gente sabe que isso vem antes, né? Que essa perseguição com o Neymar, que essa perseguição com Virgínia, com essa galera, ela tem um fundo político. Total. Da onde que vem essa proibição? Da onde que surgiu esse negócio? Que tá tudo bem ser de esquerda pro mercado de entretenimento e publicitário. Isso me deixa bastante revoltada. E de direita, não. Isso me deixa bastante revoltada, porque eu já ouvi, inclusive, feedbacks de marcas grandes que usam um argumento que para não me contratar, por exemplo, né? O argumento de que eu me posiciono politicamente. Aí você vai ver com quem eles trabalham. Gabriela Prioli, Mônica Martelli. Claro, cada uma do seu tamanho, gente. Não tô me comparando em termos de relevância ou de qualquer coisa. Mas o argumento que elas usam para mim, elas absolutamente ignoram na hora de contratar as pessoas que convém. O que é absolutamente descabido, em termos, inclusive, mercadológicos. Porque, Natura, vocês conversam com quem? Qual é o público de vocês? É só o público de esquerda? Não. Com quem efetivamente vocês conversam? E o princípio do marketing... que, assim, que a classe C, o Brasil, ele é um país conservador. Acabou. Eu acho que é uma coisa meio histórica, né? Talvez o regime militar tenha ajudado a formar, né, uma elite de intelectuais e de artistas que estavam lá durante e que vieram depois, em que se convencionou nas universidades, nos meios de comunicação, que ser de esquerda era do bem. Era ser bonzinho, era querer dividir o pão com os pobres, era querer... Inclusive, eu estava vendo, só um parênteses, uma entrevista do Pondé. Ai, como eu queria poder reproduzir as palavras dele aqui. Que ele explicava exatamente isso. Por que ser de esquerda era visto como adotar o lado do bem. Né? Adotar o lado do social, de ter uma preocupação social e tudo mais. E por que era difícil? As pessoas que foram educadas sob essa doutrina... que estudaram numa universidade. Eu estudei na PUC, por exemplo. Eu só não fui doutrinada porque minha família não me permitiu, porque os valores lá são muito, né? Eu venho de uma família de militares, que nunca foram envolvidos com política, mas é uma família de militares. Então tem a coisa da rigidez, do conservadorismo, da disciplina. E ele explicava muito isso, como uma vez que você foi doutrinado, que os seus ídolos te doutrinaram e te moldaram, como é difícil você se abrir para qualquer outra perspectiva. Então é meio que assim... tá escrito na pedra, assim você vai morrer. Sim. Né? E a gente vê muito isso, como é difícil as pessoas mudarem. E eu acho incrível, assim, como eles vivem uma vida completamente diferente do que eles pregam. Completamente diferente do que eles pregam, né? Então, hoje, né, nós estamos gravando, hoje é dia 7 de abril, né? Eu vi que lá a Ludmilla tá andando com um barco alugado com amigos em Miami, né?
E assim, eu estou torcendo pela recuperação da Preta Gil. Eu quero deixar bem claro isso aqui, Também. né? Mas Preta Gil tá sendo transferida em UTI aérea. Então, assim, assim, a gente tem toda aquela discussão do SUS salvo. Então, peraí, mas na hora que eu preciso não é SUS que eu quero, é outra coisa. E assim, eu não tô questionando nada da questão da saúde dela, assim, eu torço por ela, mas eu estou dizendo que não bate. É lógico, essa conta não fecha com dignidade, né? Inclusive, vou citar aqui uma outra história que é um recorte super antigo do Roda Viva, mas que outro dia me impactou, que é um recorte do Milor Fernandes. Perguntaram para ele por que ele tinha brigado com o Chico Buarque, porque eles eram notavelmente muito bons amigos. E aí ele falou assim, olha, houve uma divergência muito essencial, assim, entre nós. Eu não acredito em quem não vive dos seus ideais. Sim. Cara, você professa uma coisa em público e no privado você vive outra coisa. Você vive o melhor que o capitalismo pode te oferecer. Então, assim... Cara, como é que você faz com a tua consciência? Como é que você resolve isso dentro de você? Exatamente, porque é pros outros, não é pra mim. Mas eu vejo como uma culpa. Você não vê como uma culpa? Assim, pode ser, é uma forma, uma forma de eu me redimir, de eu ter acesso a isso e você não, é eu me solidarizar com você. Por mais que eu seja hipócrita, eu sinto que a culpa fala maior que a minha autocrítica. Você acha que não? Acho que faz todo sentido. A culpa fala mais alto que a autocrítica? Eu acho que faz todo sentido você falando, pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas sabe, eu quero só reforçar uma coisa que eu vivo no meu dia a dia e que é muito dolorida pra mim. Marcas. Falem com o seu público real. Esse é o princípio principal do marketing, é você se comunicar com o seu público. E aí eu acho muito engraçado que hoje em dia no marketing, né, fala-se muito em consumidor no centro. O consumidor no centro, my ass. O consumidor não está no centro. Não. Se o consumidor estivesse no centro, vocês não escolheriam deliberadamente só atrizes, atores, influenciadores de esquerda. Então, exatamente. Assim, não me venham com essa pataquada de falar isso, o consumidor está no centro, o consumidor não está. Então, assim, não precisa fazer uma decisão entre um lado ou outro, mas coloquem os dois. Porque eu tenho certeza que assim vocês vão representar a audiência, o público consumidor de vocês de uma maneira muito mais justa. Exatamente. E mais correta. Você não se sente representado? Eu não me sinto representado por quase marca nenhuma. Eu tenho raiva, eu não compro na Magalu. Não compro. Você fica com raiva. Eu não julgo, assim, acho que eu você não tem compro. que fazer essas opções mesmo na vida. Mas, gente, isso é livre mercado. É você escolher de onde você vai comprar. Ninguém pode tirar esse direito. Esse direito de o dinheiro é seu. Você tá num shopping. Você escolhe se quer entrar na C&A ou na Renner. A escolha é tua. Ninguém pode tirar esse direito. Meu Deus, é uma lacração. Exatamente. Mas é uma lacração sem fim. Sem fim. É uma lacração sem fim. Eu sinto que o mercado de alta costura, ele né? Uma lacração sem fim. Agora, você sabe que engraçado, né? Outro dia eu tava no Pânico e eu até falei isso. Que eles me perguntaram sobre isso, contratos fechados, marcas que sim e que não. E aí eu falo, os donos dessas marcas são todos de direito. Todos de direito. Todos. Ou, sei lá, grande maioria. Por que você acha que eles se rendem pra minoria barulhenta? É medo, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, a história da Riachuelo, né? Que já foi um parceiro meu comercial por muito tempo e já faz muito tempo que também não é. O Flávio Rocha, que era o CEO, o presidente, né, da Riachuelo, ele, na época da eleição do Bolsonaro, ele se posicionou. Foram pouquíssimos empresários que se posicionaram. Eu lembro que o Roberto Justo se posicionou, ele, o Pedro Bartelli também, lá do Sul, o Cabras. 18 a 22. Hã? Você tá falando de 18 a 22? De 22. Tá. 22 agora. Essa última. Sim, essa última. E aí, eles vieram a público não levantar uma bandeira, mas falar, olha, hoje, diante das opções que temos, a gente aposta que é a opção mais correta, que vai levar o Brasil para frente e tal. Bom, em pouco tempo ele foi... A Riachuelo é dele, da família dele, mas ele saiu do cargo, ficou como presidente do conselho. Não sei se eu estou sendo precisa na descrição do cargo, mas ele saiu e aí... Pouco tempo depois eu tive uma reunião com eles para vender um projeto e o feedback foi, não, agora a gente só apoia eventos que são assim, 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 eventos ligados à diversidade. O meu evento, ele tem diversidade, ele não é sobre apenas, única, exclusivamente sobre diversidade, mas a diversidade está ali inserida. E aí eu realmente assim fico triste de ver isso, porque quem tá com a caneta lá... Quem é de direita não gosta de gay, é isso que eles te disseram em outras palavras, né? Que é um grande absurdo! Porque foi, mas assim, eu leio assim, né? Você é de direita, então você não gosta de gay, você não gosta de preto, você não gosta de pobre, você não gosta de mulher. Você tem gordofobia, exatamente. Você tem uma série de rótulos. E é engraçado, o que eu sempre falo pra vocês, que como esses meninos são perseguidos em países de esquerda. É impressionante. Os países que você mais tem
liberdade são os países capitalistas. Capitalistas, democráticos. Que isso? É. Gente, você vê, primeira viagem de gay, pra onde você quer? Ai, gente, eu quero ir pra Nova York, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Paris, eu quero ir pra Londres. Pô! E aí, que isso? E o povo que fica defendendo a Palestina, e tá tudo bem defender os palestinos, mas a gente sabe que hoje a Palestina tá nas mãos do Hamas. E essa galera que veio defender, dizendo que Israel estava praticando o genocídio, vai ver quem pratica o genocídio diariamente contra a mulher, contra os gays. Suprassumo de destino de férias de gay é Mykonos, a Croácia, Trancoso, acabou. Acabou, exatamente. Gente, o suprassumo de classe A de gay é isso aí. Então, da onde vocês tiraram isso? Países de esquerda perseguem gays até morrer. Eu acho que a pessoa, é o que a gente falou, a pessoa tem ali uma narrativa, ela tem ali um viés, ela foi catequizada de uma maneira e ela vai fazer tudo se encaixar dentro daquilo. Exatamente. Ela vai deturpar a realidade, a história, para como convém para ela, porque ela precisa continuar acreditando naquilo. E isso é de uma tristeza, né? Uma pobreza intelectual. E bom, eu senti no teu evento que aquelas pessoas eram de direita. Por que que eu fui? Por que que eu tive essa conclusão? Porque eu fui muito assediada. Meu público é seu eu público, adorei. amigo. Menina, eu não conseguia andar. Então, Que assim, eu coisa senti, boa. porque é o meu conteúdo. E essas pessoas não, assim, teriam afinidade, ou quereriam me conhecer, ou quereriam falar comigo. Estou enganado? Não, você está certíssimo. O evento, ele tá aberto a todos os tipos de pessoas e pensamentos. Ele não é um evento sobre política, né? A gente discute redes sociais, ainda que a gente fale sobre posicionamento. Não há um lado político, né? Mas eu acho que é natural que o meu público, que tá comigo e que foi impactado pelo meu evento, eu gosto da Mônica, eu gosto do tema, eu gosto dos speakers que vão estar lá. Eu tenho certeza que esse público também tem uma intersecção muito grande com a sua comunidade. Muito. Né? Então, eu até no começo, na abertura, eu fiz uma piada com o negócio da Janja, que eu falei, ai, meu Deus, esse povo vai... Vamos tomar o risco. E todo mundo riu. E todo mundo riu, Falei, ai, tá trabalhando mais do que o piloto do avião da Janja. E aí, assim, todo mundo riu. Então, eu acho que a minha galera é muito mais alinhada com a direita. Mas eu tenho muito... Eu não sei se você tem isso também no teu perfil, de pessoas que comentam. A própria Débora Seco, que eu entrevistei no palco, ela falou assim, olha... Falou isso com o microfone aberto. Tem muitas opiniões, Moni, que eu não concordo. Eu falei, vá, sério. Mas ela é uma querida, eu adoro. A Débora é uma menina inteligentíssima. Você sabe que a Débora tem uma coisa assim... Eu tenho uma memória afetiva muito feliz com a Débora. Que legal. Eu cresci assistindo Laços de Família, América, Insensato Coração. Eu vi todos, assim, né? E como eu acabo muito comentando Mundo dos Famosos, a Débora foi uma pessoa que eu acabo falando muito, porque ela tá sempre com essa pauta da exibição do corpo, né? Ela falou sempre, sobre isso até. Né? Assim, e é uma coisa que o nosso público bate muito em cima da... Por ser um público mais conservador, né? Sim. É um público que bate muito em cima da Débora. Mas porque ela já falou algumas coisas pesadas. Do tipo, o negócio do meu marido não cabe na minha boca. Umas coisas, assim, desnecessárias, assim. E que eu fico... Eu tenho uma dualidade de sentimentos com a Débora. Porque eu tenho uma memória afetiva muito feliz com a Débora. E vou te falar, ela é uma garota muito do bem. Ela é uma pessoa agradável, ela é uma pessoa... com muito repertório, ela tem uma trajetória também profissional. Porque eu acho que, assim, ela não é uma pessoa que se apoia nisso para estar em evidência. Ela é uma puta atriz. Inquestionável. E, assim, você vê que quando você entrevista ela é tão crua. Eu posso entender por que ela chega nesses extremos, quando ela fala de coisas... Você acha muito transparente? Ela tem uma crueza, ela tem uma honestidade. Ela falou... Em casa, sexo nunca foi tabu, então pra mim, talvez... Eu entendo que choque as pessoas. Talvez eu tenha passado do ponto. Ela faz esse meia-culpa. Eu tô tentando ficar assim, um pouco mais atenta, mas é que pra mim sempre foi um assunto natural. Mas eu entendo que choque as pessoas. Ela é muito sensata, Firmino, muito. E ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando e falei, que bom. Ela falou, eu não concordo com muitas coisas suas, mas do jeito que você coloca os seus argumentos, você sempre me faz parar pra pensar. Legal. Então eu falei, cara... É isso. Cheguei lá, né? Você não precisa... E eu adoro que as pessoas, quando me encontram, você deve passar por isso também, elas falam, eu não concordo com tudo que você fala, mas... Eu falo, na maioria das vezes... Tá tudo bem, deixa eu te falar, meu marido não concorda, a minha mãe não concorda, a gente não concorda 100% com ninguém. Mônica, vem cá, o nome disso é senso crítico. Eu não precisava de um cérebro, era só você falar por mim. Né? O que faz você pensar é você ter senso crítico. Também, não concordo com tudo. Mas eu falo assim, gente, vocês têm que entender o seguinte. Nem tudo que as pessoas vão falar serve pra vocês. Você tem que pegar o que serve daquilo e trazer pra sua vida.
Né? Por exemplo, eu sou de direita, você tem lá os deputados de direita, você não precisa concordar com tudo. Você fala, claro, esse cara tá passando do ponto. Não, peraí, não é por aí. E o nome disso é senso crítico. E que bom que você tem senso crítico. Se a gente concordar com tudo, eu vou falar que tem alguma coisa errada. Lógico. E que você não se blinda, né? Você segue aberto a ouvir o contraditório, né? Que é importante também. Bom, eu vejo muitos influenciadores falando dessa preocupação com a imagem e muitos com casa de aposta fixada no perfil em cima. Tem como? É assim, eu não consigo dar credibilidade. É difícil, né? Não, porque quando eu vejo um influenciador que fala tanto de posicionamento em mercado, né? De imagem, de cuidar da sua imagem. Depois de tudo que a gente viu, depois do ano passado, depois de Deolane, depois de tudo, você ainda publicar... É porque, assim, pra mim, é uma pessoa que está dizendo, eu estou me lixando pro meu público. Eu não tô nem aí porque vocês consomem. Você consegue dar credibilidade? Mas então, eu acho que assim, no meu universo de pessoas que têm um posicionamento um pouco mais premium no mercado de moda e beleza, a gente de fato não vê. A gente sabe que seria assim, um suicídio profissional. Uma pessoa dessa que tem clientes grandes, marcas grandes, e que é vista... Né, com um posicionamento bom para essas marcas, um bom produto para essas marcas. Essas pessoas eu não vejo fazendo. Eu, não sei, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu acho que são pessoas que talvez atinjam um público mais popular, mais amplo. Né? Então eu vejo a Maia Massafera, a própria Bruna que faz, né? Eu acho que são pessoas que acabam tendo um público mais amplo, são pessoas de milhões e milhões de seguidores. No meu mercado, que é um mercado mais segmentado, no universo do luxo, sem dúvida nenhuma, seria um grande suicídio profissional. Eu duvido que a pessoa, por mais milhões que se oferecessem, elas topariam. Assim. Então, no meu mercado, eu não sei de ninguém que faça. Eu fico pensando se vale a pena. Eu fico com a impressão que não. Assim, tudo bem. Deve ser muito tentador. Deve ser muito tentador, porque eu sei que as cifras são muito gordas. Mas, de novo, é uma decisão meio kamikaze. Assim, é uma decisão que se resolve no curto prazo. No médio e no longo, você vai fazer o que com a tua imagem? Concordo. Né? E como que você pensa os convidados? Assim, você tem uma lista de prioridades que você vai convidar? Tem. Você tem como que você... Não quero nem saber quem são, assim, mas o que você leva em conta? Eu acho que a gente tem que pensar nos nomes mais sexy do mercado, né? Não sexy no sentido óbvio. Se for sexy também, como a Débora Seco, tá tudo certo. Mas, assim, quais são os nomes da vez? Quais são os nomes que estão movimentando, né? Para onde as marcas estão olhando? E surgem esses novos nomes a todo momento, né? A rede social é muito dinâmica, você sabe? Então, assim, primeiro são esses nomes que nunca foram. Porque a gente já está em 5 edições. Tem nomes que eu tenho um sonho de levar e que eu acabo não conseguindo. Por exemplo, a Silvia Brás, que tem uma questão ali de um contrato, né, com o shopping, que ela é garota propaganda, então tem algumas restrições, que o evento acontece num outro shopping. A Silvia Brás, sem dúvida, é meu sonho. Você acha que ela hoje é a maior influenciadora de moda do Brasil? Eu acho. E ela foi eleita, inclusive, né, a gente teve o Icon Awards, na sequência do Talk, que foi o primeiro Oscar das redes sociais brasileiras, e a gente convidou 30 jurados, que era um júri técnico que a gente montou com os maiores nomes de marcas e agências que contratam influenciadores. Tanto agências de publicidade como agências de talentos e grandes marcas. E ela ganhou, assim, com larga folga. E qual que é o diferencial dela? Cara, a Silvia é aquela coisa, né? Rede social não é receita, é alquimia. Sempre falo isso nas minhas palestras. Porque você pode fazer tudo certo e não dá certo, e você pode fazer tudo errado e dar certo. Então, existe um fator ali imponderável que faz uma pessoa como ela, que veio de um universo que não era o universo do luxo. Ela nasceu no Rio de Janeiro, que também não é exatamente, as coisas naquela época aconteciam muito mais em São Paulo. Ela é uma mulher muito energética, ela fala alto, ela fala com as mãos, e naquele momento em que ela surgiu e foi reconhecida como o grande nome do luxo, a gente vinha de influenciadoras de luxo com um perfil mais Barbie, mais assim, super bem nascida, sobrenome quatrocentão. Então ela veio trazer uma energia para esse mercado. Legal. E acho que isso foi justamente o que fez ela se destacar. Borogodó. Esse borogodó, esse carisma. A Silvia é muito carismática. E ela é assim também, fora das câmeras, sabe? Então eu acho que eu começo sempre falando assim, nomes de sonho. Vamos montar aqui um quinteto dos sonhos. Começa fazendo esse convite. Começa fazendo um convite. Normalmente eu começo a fazer o convite cedo. E aí, mas tá muito cedo. Aí eu espero ficar, tipo, no meio. Mas ainda não dá. Aí quando eu vou pra 10 dias antes. Mas agora já também tá muito em cima. Aí eu falo, vocês querem me enlouquecer. Decidam-se. Mas sempre tem, assim, eu acho que o evento tá muito bem posicionado agora. Eu adorei. Então a gente tem... Eu adorei. Eu achei uma delícia. Valeu super a pena ter vindo. Muito, muito obrada. Eu fiquei muito feliz.
eu quis vir porque eu nunca tinha vindo a um evento assim, né? E eu estou tentando entrar, tô fazendo mentoria pra começar com palestra. Ai, que máximo! Então eu queria... Vamos fazer uma coisa juntos! Vamos, então eu queria ver como são as palestras, por isso que eu tava super interessado pra ver a palestra da Malu Borges, porque é uma menina que fala de comunicação, é uma menina que veio assim, igual um meteoro no TikTok. E é super estratégica, tá? Assim, veio igual um meteoro no TikTok. Então, pra mim, era muito importante ver aquilo, né, de perto, assim. Legal. Daí eu falei, Mônica, eu preciso vir. Bom, hoje, qualquer menina que tem 10 mil seguidores se denomina influenciadora, né? Tá. Qualquer pessoa é influenciadora hoje, né? Aí, minha pergunta, atrapalha o mercado de influência? Acho que não, Firmino, porque o mercado hoje, ele já está muito... As coisas... É um cenário muito novo, né? A Creator Economy, que é essa economia da criação de conteúdo, que tem um influenciador no centro. E aí tem todo um ecossistema, né? Orbitando. Então tem o agente comercial, tem o maquiador, tem o fotógrafo, tem o videomaker. Então hoje é realmente uma economia ampla, né? Que emprega muita gente. E aí o mercado está se acomodando, né? Cada dia mais se profissionalizando. Então, hoje a gente já entende que você tem um macro-influencer, que você tem o influencer estrela, que você tem o micro-influencer, que você tem o nano-influencer. E a gente já entende que o nano-influencer, que é aquele influenciador com poucos seguidores mesmo, mas que tem uma comunidade forte ali, pode ser na cidade dele, pode ser no bairro dele, pode ser no nicho do nicho ele do faz nicho que ele diferença atua. no que ele faz. Normalmente, as taxas de conversão, inclusive, desses menores, né? Menores em número de seguidor, elas são mais impressionantes do que as minhas. Você pode ter certeza. Sim. Conversão de venda. Porque essa pessoa atua muito nichada. E hoje, nas redes sociais, a gente vem falando muito sobre a importância do nicho. As marcas realmente estão em busca de influenciadores para converter. Você sabe que já falaram isso pra mim? Isso é fato. Por exemplo, meu perfil, eu nunca postei publi, tá? Eventualmente, alguém me manda recebidos. E eu sou uma pessoa, gente, que eu super apoio o pequeno empreendedor. Então, tudo que me manda eu posto, né? Mas eu nunca postei publi. Se vocês me perguntam, eu não ganhei um centavo com o Instagram. Nunca ganhei nada. Nada. Mas tá? isso tem que mudar. Nunca ganhei nada. Então, assim, uma coisa do meu perfil é um perfil de conteúdo. Tá. Você nunca entrou lá e viu uma publi. Tá. Nunca. Mas você tem orgulho disso ou você... Não. É assim, eu cheguei no 1 milhão com conteúdo. Isso é um motivo de orgulho. Agora, gente, se perguntar pra pessoa, você gostaria de ganhar dinheiro? A pessoa não vai falar não, entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que eu ouço. Isso converte. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela vai entrar ali, ela vai ver conteúdo, ela não vai ver produto. Mas você pode inserir o produto no conteúdo. Claro. Né? E tem gente que faz isso magistralmente bem. Muito bem. O Teodoro, a Lara Santana, pra mim, é um case disso. Você só descobre que é uma pegadinha e é um publi nos últimos 5 segundos. Você fala, danadinha. Isso é maravilhoso. Tem uma menina que chama Jéssica, que fica fazendo um vídeo de humor. Que faz um personagem de uma que trabalha nessas agências. Ai, nunca vi, quero ver. Eu vou te mandar. É maravilhoso. Eu vou te mandar a Jéssica. Bom, Virgínia é a maior influenciadora do Brasil? Depende pra quem. Pra mim, certamente não. Ela tem zero poder de influência sobre minhas decisões de compra. Acho uma menina simpática, fofa, tem uma família super querida. Então, assim, tem uma vida pessoal que me parece muito, sei lá, animada. Mas, pra mim, como mulher, não me influencia. E tá tudo bem, tá, gente? Não tô falando mal da Virgínia. Eu acho que ela tem mérito. Ela tem um fandom, não fale mal. Não, e não tô mesmo, zero. Porque, inclusive, eu quis muito que ela estivesse no meu evento. Porque eu queria muito ouvir dela. Né? Eu nunca ouvi talvez entrevistas muito profundas. E eu tenho muito respeito pela trajetória dela de sucesso. Ela é acessível enquanto influenciadora? Não consigo chegar. Difícil eu chegar nela. Difícil. Eu preciso até ver depois com quem eu falei. Mas a resposta foi muito protocolar e muito rápida. Né? Não tem agenda, blá, blá, blá. Pode ser que não tenha mesmo. Ou pode ser que... Provavelmente ela nem sabe quem eu sou. E nunca nem ouviu falar do evento. Sei lá. Mas eu respeito. Você sabe que o meu marido sempre fala... Isso pra mim eu acho muito bom. Sempre há mérito no sucesso. Sempre. Se você tá fazendo sucesso, é porque de alguma maneira você achou um caminho que só você encontrou para fazer o seu dinheiro, para criar sua marca, para estabelecer a sua marca. Então, eu nunca usei os produtos dela, não sei dizer se são bons, se não são. Mas, de maneira geral, eu acho que ela conseguiu um mérito muito respeitável. E isso tem que ser reconhecido. Não, e foi assim, né? Na pandemia pra cá. Da pandemia pra cá. A menina tem 50 milhões de seguidores da pandemia pra cá. Assim, é o que eu sempre falo, assim, gente, você pode questionar os meios, tá?
Mas você não pode questionar o que essa menina virou, porque a menina é um fenômeno. A menina toca, vira ouro. Exato. E um fenômeno também de produtos que ela tem. Ela não é só, mas ela exibe a família. Não, ela tem produto, ela fez disso uma marca. Eu acho que, assim, ela começou explorando essa coisa de maternidade real. E as mães têm verdadeira loucura com essa coisa de maternidade real. E é Virgínia, é Vitube, é Monique Evans. Tem umas meninas que vão pra esse lado. Mas eu acho que, para além disso, ela fez um repertório ali absurdo. Hoje ela é um nome. E assim, você pode questionar os meios, né? Como eu sempre falo, mesmo após polêmicas de Deolane e Gustavo Lima, ela mete um quiosque de uma casa de aposta na festa de 50 milhões de seguidores dela. Ou seja, qual é a minha leitura disso? Não estou nem aí pro que está acontecendo, né? Porque é isso. Sim, eu acho que você pega Virgínia, você pega Neymar. Eles são pessoas incanceláveis. A mídia vai tentar cancelá-los, mas eles são meio que flutuam acima disso, né? Assim, eles estão acima dessa barreira do cancelamento, que eu acho que não existe, né? Que depois de 10 anos de Instagram, eu cheguei à conclusão que o cancelamento dura 48 horas, Nossa senhora, tá durando cada vez menos, né? Então assim… É porque também, hoje você tem o cancelamento, e aí você tem, como resposta ao cancelamento, vem a galera que defende e cancela quem cancelou. Então assim, passou. Eu acho que esse momento passou. Bom, vamos sair um pouco desse assunto. Por que você acha que as suas pensatas sobre comportamento e boa educação reverberam tanto? É uma ótima pergunta. Por que eu acho que elas reverberam? Primeiro que eu acho que, assim, tem uma conexão que se gera, como você falou. Eu gravo na minha casa, eu gravo descalça. É uma delícia. É tão bom. Eu me sinto próxima, eu falo, gente, só ela. Porque eu, se tirar o sapato, vocês saem correndo. É porque ela é muito elegante. Mas é muito legal aquilo, Mônica. Aquilo foi uma sacada 10. Pois é, e então veio tão assim, organicamente na minha vida isso, porque eu sentia falta de escrever. Aí eu, porque saí da revista, eu falei, cara, eu preciso continuar escrevendo, senão eu vou pirar. Aí eu assinei como colunista de uma revista do Sul, do jornal Zero Hora, que é um jornal super prestigiado do Sul. Eu assinava, tinha uma coluna semanal na revista de domingo deles. E aí eu fiquei feliz porque eu falei, nossa, que boa oportunidade para eu não esquecer da escrita que me dá tanto prazer. Aí eles me dispensaram. Um dia eles me dispensaram, falaram, obrigada, foi bacana, mas a gente não quer mais. Aí eu peguei, fiquei super mal. E aí eu falei, quer saber, eu não vou parar de escrever. Só que daí eu vou transformar esses textos em vídeo. E aí eu comecei a fazer isso com regularidade. E com a minha estética. E muita gente falava, Mônica, olha, as redes sociais estão se profissionalizando. Você não acha que você tem que pegar um videomaker? Será? Só que pra mim não funciona esse tipo de planejamento. Não. Porque eu vou viver uma coisa aqui com você, eu vou chegar em casa, eu vou escrever o texto. Eu preciso colocar aquilo agora. Aí eu vou colocar no teleprompter, eu vou gravar, eu vou editar e eu vou subir. E tudo isso, assim, num período de 3 horas. Como você vai fazer também? De uma maneira mais olha fluida. Só, não, eu pior ainda, porque aconteceu um negócio agora aqui, entendeu? A menina… Qualquer coisa que aconteceu, qualquer famoso falou qualquer coisa. Ou a gente tá aí, teve a manifestação ontem na Paulista. Não tem como, gente. É quente, né? É quente, acontecer não naquele tem momento. tempo. Rede social não tem tempo. Não tem tempo. Eu não comento tantos assuntos quentes, né, como você, mas eu comento os assuntos quentes que estão quentes dentro de mim. Então, assim, tratei sobre isso hoje na terapia. Então, é isso que eu vou colocar. Né? Então, eu fico feliz que eu realmente cheguei numa estética assim como você, numa estética que é só minha. Eu gosto de fazer as coisinhas do meu jeito. Exatamente. E é assim que vai ser. Bom, e como que foi essa transição da saída da revista para influenciadora independente? Difícil. Foi difícil. Foi tão difícil que até hoje eu sonho com isso. Eu sonho que eu tô numa redação. Porque ficaram poucas pessoas dessa época na minha vida, sabe? Por várias questões. Então, eu não tenho mais amizade com essas pessoas, até pessoas que eram muito próximas minhas e que eu fiquei muito frustrada, decepcionada. Tem um lugar que tem um vazio, uma frustração nesse sentido? Tem, por causa das pessoas. Não tanto por causa da revista. Até porque aquele universo que eu vivi ali, ele não existe mais. Não é que alguém está ocupando aquela função do jeito que eu fazia. Não existe mais. Hoje, de fato, as revistas perderam a relevância totalmente. E você acha que eram pessoas que você levaria para sua vida inteira? Assim, algumas eu gostaria. Na sua expectativa, né? Algumas eu gostaria. Tem uma pessoa em específico que foi, tipo, a grande apunhalada que eu recebi, que eu não consigo entender até hoje o motivo. Você não sabe, sei lá, o que bateu nela. Você chegou a perguntar? Eu cheguei a perguntar. Ela não mora nem mais no Brasil hoje em dia. Ela era uma irmã pra mim. E eu falava isso pra ela. Eu tenho você como minha irmã. A gente trabalhou 10 anos muito, muito próximas. E não sei o que aconteceu até hoje. Ela não me deu a chance de saber o que aconteceu. E aí eu lembro que minha terapeuta falava, escreve pra ela, coloca pra ela o que você quer. Se ela não responder, eu falei, se ela não responder, eu vou ficar mais triste ainda. E ela falou assim, coloca no mundo. Se ela não responder, tá na conta dela.
Não na sua, você fez o que você tinha que fazer. Então, eu tenho minha consciência tranquila. Mas, enfim, tô dizendo isso porque você falou da transição, né? Não é fácil você ter estudado para seguir uma carreira, você sentiu que você chegou lá, você tá feliz da vida com as suas conquistas, e, de repente, aquilo meio que é tirado de você por fatores externos que você não controla. Realmente, aquele mercado estava minguando. E aí, eu sempre fui, né? A Mônica da Elle, eu trabalhei na Elle também. Mônica da Vogue, a Mônica da Glamour. E aí, não ser a Mônica de lugar nenhum, ser a Mônica da Mônica mesmo, foi bem desafiador. Ficou um vazio. Eu demorei muito tempo pra conseguir me acostumar a não ter aquela base que me segurava, sabe? Aí eu fui pro video show, fiquei 2 anos no video show. Mas quando você fala de base, você tá falando de econômica ou de status? Não, assim? Econômica, quando eu saí, ficou tudo melhor. Não, e nem de status de poder. Era mais uma coisa assim, como se você estivesse blindada por um veículo, por um grande nome de comunicação. Então, você sentia que aquilo te colocava... Pode ser um pouco por status, sim. Um pouco num patamar. E aí, depois você meio que recomeça, né? Aí você foi pro video show. Você pegou qual época do video show? Era uma época que já tava ficando esquisito. Quando eu entrei, tava o Joaquim e o... Meu Deus, marido da Flávia Alessandra. Otaviano. Otaviano. Né? Era o Joaquim e o Otaviano. Então, era uma época boa. Os dois eram muito bons. A liga entre os dois era muito boa. Aí, o Joca saiu pra fazer novela. E aí, entrou a Sofia Abrão, que também fez uma dupla boa com o Otaviano. Eles tinham uma química. Mas aí, começou aquela loucura do Boninho de colocar influenciador, de colocar gente que saía do Big Brother. Aí, a coisa começou a degringolar. Mas eu peguei uma boa fase. Eu fui feliz ali. Eu acho que era um trabalho leve, era um trabalho gostoso. E foi antes dessa polarização política, né? Não tinha aquela... Então eu era amiga das atrizes, eu era amiga das agentes. Eu sempre lembro muito do impeachment da Dilma, assim, como um divisor de águas nessa polarização. Foi antes aquilo ali. Mas talvez naquela época eu não tivesse tão envolvida politicamente. Então eu também não tinha essa antipatia, talvez, de parte das pessoas. Foi mais, acho que na pandemia que isso veio mesmo. E você era a nossa Miranda Priestley? Alguns podem dizer que sim. Alguns você era durona. Olha, outro dia eu vi uma entrevista da Ana Wintour que ela falou uma coisa que eu falei, eu vou adotar essa resposta quando me perguntarem. Porque eu sei que eu fui uma chefe controversa. Posso dizer isso. E foi dolorido pra mim descobrir que eu era uma chefe controversa, porque eu sempre achei que eu era super legal, que eu era super galera e tal. Daí eu descobri que eu podia ser muito dura. E aí, quando perguntaram isso pra Ana Wintour, porque dizem que realmente conviver com ela é bem difícil, eu imagino que não era tão difícil comigo, mas ela falou assim, sabe o que acontece? Eu sou muito exigente com as pessoas e eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, isso muitas vezes vai ser confundido com um chefe tóxico. Se você sabe exatamente para onde você quer levar teu produto e o que você espera de cada uma das pessoas e você tem essa certeza que é bem fundamentada, tem gente que vai... Talvez tem gente que não vai atender. Mas tem como você levar uma revista que tá inteira nas suas costas sem... Acho tão difícil. Sem esse coleguismo, né? Essa coisa de ser amiguinho de todo mundo. Tem como você levar? Eu desconfio muito de chefe que fica aí falando sobre... a chefia, a empatia. Claro que você tem que ser humano, é claro que você tem que ser empático. Mas, no fim do dia, você vai desagradar as pessoas, você vai fazer cobranças. Você vai colocar diante de uma pessoa as fraquezas dela, as falhas que ela tem e que ela precisa trabalhar para melhorar. Então, isso mexe muito. Se você pega uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais reativa, ela não segura onda, ela vai embora. E você deixava claro no início, olha, essa é a minha forma de trabalhar, eu vou exigir? Eu tive uma coisa que foi muito peculiar. Eu herdei uma redação, que era a Criativa, a revista Criativa. Na época, que era uma revista da Editora Globo. Então, eles meio que transformaram a Criativa em glamour. Eu pude colocar algumas pessoas minhas, mas eu herdei uma equipe que era de uma outra profissional, que era de uma outra diretora, que tinha outras diretrizes, que tinha outra linguagem. Então, foi muito difícil pra mim, porque eu peguei uma equipe que não tava a fim de trabalhar comigo. Entendeu? Aí você trocou todo mundo? Em pouquíssimo tempo. Você tinha autonomia pra demitir todo mundo, se quisesse? Tinha acompanhamento do RH, tipo, não era, hoje acordei, vou demitir você, né? Tinha um acompanhamento. Mas, assim, ficou muito claro que foi muito desgastante pra mim como líder e para a equipe que tava lá e que tava querendo fazer, que tava com sangue nos olhos, encontrar aquele time que tava burocrático ali, discordando de tudo, querendo falar mal de tudo. Mas, assim, o sistema, ele vai se auto-organizando também, né? Então, expulsa quem não tá na vibe e aí, aos poucos, a gente foi acertando. Bom, e você é casada com um ex-dominó, crush dos anos 90. Como é... Diria pra você que é um pouco mais antigo que isso. Eu diria que ele chegou lá nos anos 80. Como é ser casada com um sexy symbol de tantas meninas que... marcou uma época. Doido, né? Porque era meu também. Eu era fã do Dominó. Fui em show do Dominó.
E eu lembro que eu estudava numa escola que eles ensaiavam, tinha uma academia que eles ensaiavam as coreografias, né? Tudo coreografado, claro, na rua de cima. Então, quando eles estavam lá ensaiando, não tinha aula com as meninas, porque foi um fenômeno que nem existe hoje, né? No mundo, porque não tinham tantos ídolos. Né? Nos anos 80 tinham poucos ídolos. Então, eles eram os caras. Nossa, era um fuzuê na porta da escola. E depois, eu continuei seguindo a carreira dele, porque ele teve uma carreira solo na América Latina. E aí, eu encontrei ele um dia numa balada, não sei se fala balada hoje em dia, faz muito tempo que eu não frequento uma. E eu fui falar com ele, porque eu tava com a minha melhor amiga, a Vivi. E aí eu falei, menina, olha o Afonso vai falar com ele. Ela, não, pelo amor de Deus, não vai falar com ele, vai falar o quê? Não, eu vou falar que eu sou fã e tal. Fui falar. E olha, o resto é história. 27 anos, que coisa legal. Eu conheço. Eu conheci ele com 18 anos. Você casou com um ídolo. Casei com meu ídolo. Cara, que coisa maravilhosa. Em casa não é ídolo, viu, gente? Em casa é marido como qualquer outro. Que não baixa a tampa da privada, que não organiza nada, que joga roupa em tudo que é lugar. Em casa é isso aí, é marido como qualquer outro. E como foi essa transição do ídolo pra pessoa real? Você teve essa quebra? Porque você tava ali com uma figura idealizada de muitos anos, de uma menina adolescente que cresceu admirando, cantando, indo em show, pra você olhar para ele enquanto uma pessoa real. Como que foi como que é essa transição pra te tirar ali desse lugar de ídolo e colocar de pessoa real? Foi um processo, porque ele não só ele era ídolo, ele era meu ídolo, mas ele também era mais velho, né? Quase 10 anos mais velho que eu. Ele tinha uma situação financeira super confortável, né? De uma vida trabalhando, ele trabalhou desde os 8 anos. E eu era uma adolescente, né? De 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. Então, eu ficava muito insegura perto dele no começo. Imagino. Nos lugares que ele me levava pra frequentar, nos amigos que eram amigos dele, eram todas as pessoas que eu via na TV. Então, eu tive esse momento, assim, que eu dei uma pirada. Eu fui pra terapia, comecei a fazer terapia, inclusive, nesse momento. Nunca mais larguei. E, então, acho que foi... Sempre com a mesma terapeuta? Não, já mudei. Mas eu tô com uma já faz bastante tempo. Maravilhosa, doutora Tereza, beijo. E aí, acho que levou esse tempo, assim. Porque foi o meu processo de amadurecimento também. Sim. Eu me achava muito menor, eu me achava muito menos. Sim, eu imagino. Então, é o que a gente se sente perto do ídolo, né? É o que a gente sente perto do ídolo. Bom, vou fazer a última pergunta antes da gente entrar no nosso quadro final. Mas o que você diria pra quem sonha em ser influenciadora digital? Qual é o conselho de Mônica Salgado? Quero ser influenciadora, por onde eu começo? Primeiro, coloca o pé no chão, tá? Eu acho que muita gente já começa querendo viralizar amanhã e ter milhões de seguidores, e ter milhões de contratos. Coloca o pé no chão, saiba que é um processo. Para todo mundo é um processo. Aliás, hoje em dia, meus amores, a chance de você viralizar é muito menor do que já foi. Tem muitos mais influenciadores no mercado. O mercado ele é mais saturado. Então, coloca o seu pé no chão. Às vezes, você não precisa ter milhões de seguidores para ser um influenciador de sucesso. É aquilo que a gente falou. Você pode atuar dentro da sua comunidade, dentro do seu nicho. Ganhar bastante dinheiro. Ganhar bastante dinheiro, de N formas. Você pode transformar seu nome em marca depois. Você pode fazer palestras. Você pode fazer presenças. Você pode lançar cursos online. Então, é um mercado que hoje te oferece muito mais possibilidades, né? Do que só a publi. E aí, assim... São as regras. É que a gente tem ideia de que influenciadora vai fazer recebidos, né? Você fala influenciadora, quero recebidos. E assim, encare como qualquer profissão. Então saiba que, como qualquer profissão, você precisa ter consistência, você não pode ter preguiça, você precisa reinvestir no seu negócio. Aí. Então, assim, não adianta você fazer... Deixa eu fazer minhas pensatinhas com o meu próprio celular. Mas assim, via de regra, os conteúdos estão profissionais. Você vai ter que investir numa equipe para fazer isso com você. Né? Que vai te dar uma luz boa, que vai te dar uma edição boa. Você sabe que teu vídeo me mudou, né? Qual? Você fez um vídeo pós-baile da Vogue, falando acho que da filha da Silvia Braz, que tinham feito uns vídeos. E aí, eu vou fazer meu aniversário. Lembrei quando você falou, achei que você tava falando de outro, tá. E aí, eu vou fazer meu aniversário agora, né? E eu sempre faço festas temáticas muito grandes. Eu acho tão legal festa temática. Esse ano vai ser Reis e Rainhas da Música. E aí, eu e o Murilo, meu marido, vamos com o mesmo... Assim, a surpresa, né? Mas a gente vai com uma dupla. E aí, eu já combinei tudo com a agência de marketing pra gente fazer um vídeo pra postar na hora. Que foi exatamente o que você falou. Você da jura? Débora Seco e da... Como que chama a filha da Silvia Braz? A Maria Braz. Ela fez um de Lady Gaga e tal. E você fez um vídeo falando como que ela tem essa sacada e mudou. E você sabe que eu tô fazendo por causa de você. Gente, que legal! Influenciado por Mônica Salgado. Mas você percebe que esse é o caminho. É muito difícil você hoje dar conta de fazer se você não tem uma estratégia. Não. E aí eu acho que a mensagem principal, além dessa, seja consistente, é uma profissão como qualquer outra, invista. Assim como você investe num negócio, você precisa colocar dinheiro pra contratar gente. Invista na tua marca pessoal. Eu tô aqui em São Paulo esse final de semana, eu vim pro evento. Né? Investiu bastante, pra isso. Sabe que... Eu vim pra isso, eu falei, gente, eu quero começar a fazer palestra. Eu falei, que lugar melhor? Vou pra
pro evento da Mônica. Eu amei. Eu falei pra você que adorei, né? Ai, fofo. E assim, e nem é meu nicho de produção de conteúdo, mas foi muito legal. Tem insights pra todo mundo, né? Tem muito. Gente, tem uma coisa que a Malu Salgado, que a Malu Olha, Borges, ele fez um cruzamento entre Malu e Mônica. Ela falou surf na onda. Ela falou, tive uma oportunidade ali de tudo que ela falou. De tudo que a Malu falou pra mim. O que ficou foi, eu falei, cara, vou surfar na onda. É isso aí. Surf na onda. Que legal. É isso. E foi que ficou pra mim. Formato. Você tem um formato que te tornou conhecido, que é... Você viu? Ela falou isso, né? De bater as coisinhas. Ela falou, eu sei que cansa. E às vezes eu mesmo tava cansada. Mas eu segui insistindo pra tornar isso a minha marca pessoal, exatamente. Né? Perfeito. Bom, agora eu vou entrar no nosso momento Talk to Firmina. Eu vou te falar algumas frases. Você fala a primeira coisa que tiver na cabeça. Tá bom? Um famoso que já foi e você traria de volta. Ai, você tinha que ter mandado isso antes. Um famoso que já foi que eu traria de volta? Putz, sabe o que eu traria de volta? O meu grande ídolo da minha vida, além do meu marido, é John Bon Jovi. Eu fui a adolescente que cresceu. Não teve um show do Bon Jovi que eu não fui. Eu tava num show que eu fui, eu tava com 8 meses de gravidez e eu fui. E eu traria a voz dele de volta, coitadinho, porque ele, bicho, tá sofrendo muito. Ele não consegue mais cantar, ele cancelou todas as últimas turnês. Então, eu traria a voz dele de volta. Talvez do Axl Rose também, que foi o meu grande outro ídolo da adolescência. Todos eles perderam a voz porque berraram muito. Um famoso que você adoraria conhecer? Sabe que tem um que eu sou muito fã e que eu já conheci, que chama Jimmy Fallon. Sabe o Jimmy Fallon, apresentador? Eu tenho loucura, eu tenho quase uma obsessão por ele. Assim, todos os recortes dele eu vejo, como eu amo esse cara, eu acho ele inteligente, sagaz. Gênio. E eu conheci ele, eu fui quando eu tava na Glamour em 2016, numa entrega do Emmy Awards. E ele tava lá. E eu parei pra conversar com ele. Ele levantou da cadeira e a gente ficou conversando uns 15 minutos. Porque ele falou assim, nossa, você é da Glamour Brasil, a minha sobrinha trabalha aqui na Glamour Americana. E assim, tipo, besties, assim, conversando. Foi, tipo, o auge da minha vida. De igual pra igual. Gente como a gente. Gente como a gente. Uma moda que você detesta. Que eu detesto. Tudo que é oversexy, eu não acho que é por aí, sabe? Eu acho que quem quer mostrar muito tá escondendo alguma coisa. Então, concordo. Não combina nada comigo. Um filme que todo mundo ama e você acha uma porcaria. Ou série. Vocês vão me matar. Qual? Não me pegou o Adolescentes. Eu não assisti ainda. Adolescente ou Adolescentes ou Adolescência? É, mas todo mundo, tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu ainda não parei pra assistir. Cara, eu vou te falar. Talvez quando a gente cria uma expectativa muito grande, né? A chance da gente decepcionar é também imensa. Então, eu entendo a importância do filme. Eu entendo a importância da discussão. Eu sou mãe de um adolescente. Mas acho que criou-se uma celeuma tão grande. Sim. Como se todo adolescente... A série mais assistida da história do Netflix, não foi? Ultrapassou o Round 6. Você tá brincando? Eu acho que ultrapassou o Round 6. Foi alguma coisa assim. Foi bizarro. Claro que a mensagem é pais e mães fiquem atentos. Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a série acho que transformou todo adolescente num potencial... psicopata, psycho killer, assim. sabe? E aí... Há casos que são pontuais e que são fora da curva. Claro. Mas deixou os pais, assim, em alerta. Meu Deus, eu preciso passar mais tempo com meu filho, mas eu preciso... Então, isso eu achei que foi um buzz que não me atingiu com essa força. Entendi. Não dei chance ainda. Você não deu chance. Darei. Não sei se você deve. Uma comida superestimada. Putz, comida superestimada. Ostra. Não gosta? Não vai. Gosto de mar. Dá nojo? Gosto de água salgada. Nem com limão em cima? Daí, por exemplo, eu já comi ostra gratinada com molho branco. Aí você come o gratinado com molho branco. Sim. A ostra não tá nem percebendo. E um lugar superestimado? Você vai me matar. Qual? Disney. Nova York. Ah, bom, Nova York. Nova York não é uma cidade que me... Eu sou tão mais Paris. Nova York não é uma cidade... Pra mim é uma cidade que me... Paris que me engole, cara. que me deixa com fomo, que me... Sabe? Eu não sei. Bom, está chegando no final. Quero te agradecer. Eu trouxe um presentinho pra você. Ai, que a Pati Piva não tá me patrocinando, mas poderia a partir de agora. Poderia. Eu gosto de dar coisas que eu uso. Né? Então eu gosto de dar pras pessoas coisas que eu uso. Ai, meu Deus, tem tanta coisa que eu amo na Pati Piva. Então eu espero que você goste. Pra adoçar o seu dia. Que gentil. Eu espero que você goste pra Muito adoçar obrigada, o seu dia. amigo. Eu procuro dar pras pessoas coisas que eu uso, coisas que elas vão lembrar de mim, que elas vão... Macarrão. Gosta de macarrão? Chique. Acabei de falar que amo Paris, você acha que eu não gosto de macarrão? Acertei. Bom, Mônica, quero te agradecer. Obrigada, meu querido. Te parabenizar pelo teu trabalho de influência e por mostrar pras pessoas que elas podem se posicionar e tá no mercado, sim. É uma aula
que você dá, principalmente em tempos que se posicionar politicamente de direita é um crime, é quase que um suicídio profissional, né? E você mostra que não. Que você tá aí com o teu evento maravilhoso, com pessoas que se conectam com você, que comunicam com você, que pensam como você, construindo um nome no mercado. Meus parabéns. É assim, o que você faz de mostrar pra nós como é possível se posicionar e ter uma vida profissional e financeira respeitada. É assim, é louvável o que você faz. É uma aula meu amigo, que você dá. Agora Meus com parabéns. Meu ego super afagado. Meus parabéns. Mas vamos deixar claro, então, gente, a vida pós-posicionamento de A direita. vida A vida. E quanto menos gente se posicionar, menos gente se posicionará, né? Por mais óbvio que pareça. A gente precisa criar essa cultura de falar. Se a gente não fala, a gente não perde o nosso poder de convencimento para essa nova geração que está aí, né? Muito obrigada. Muito eu que obrigada. agradeço. Já te falei que a admiração é recíproca. Eu amo o seu trabalho. Eu não perco um vídeo seu. Eu tô lá sempre engajada, encaminhando para todo mundo. Então, você abrir esse teu espaço para eu estar aqui, falar e a gente trocar é muito precioso. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho e foi um prazer estar aqui com você. Viu? A Beijo, gente não alcança, gente. a gente dá a mãozinha, mas nunca alcança. alcança. Um beijo pra quem ficou conosco até aqui. Obrigada. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação de vocês. Engajem, comentem, compartilhem e um beijo pra Rumo vocês. a 2 milhões. Rumo a 2 milhões com corda ou sem corda.